Apocalipse, capítulo 22, apenas o versículo 20. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso bom Pai, como somos gratos ao Senhor, porque nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. E quão bom, Pai, que nós podemos analisar este assunto à luz da Tua Palavra e que nós desejamos é ouvir a Tua voz mansa, a Tua voz, ó Pai, que perscruta os nossos corações. Tu colocaste em nós o Teu Espírito quando cremos no Senhor. Esse Espírito é aquele que irá nos habilitar e capacitar, não apenas para ministrar a Tua Palavra, mas também para revelar a Tua Palavra. Nos conceda alegria, nos conceda revelação, abre o nosso entendimento e nos prepare, Pai, para entendermos, compreendermos este assunto que é tão importante sobre o retorno do nosso amado Senhor. Então nós entregamos nas Tuas mãos todo este tempo que iremos passar aqui, reunidos debaixo do nome do Senhor, e que ele se torne cada vez mais realidade concreta em nossas vidas, para que nós sejamos expressão de Cristo, essas cartas vivas do Senhor, para que o mundo leia em nós e que nós também possamos, ó Pai, abrir os nossos lábios e proclamá-lo, e também as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pai, nós temos uma expectativa muito grande em compreender as Escrituras, entendermos aquilo que o Senhor tem dito na sua palavra sobre este assunto no qual o Senhor tem preparado para nós. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, Apocalipse 22:20 diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Vocês observam aqui que quando ele encerra o livro de Apocalipse, ele já está apontando para algo que é tão maravilhoso, fazendo-nos lembrar de que ele voltará em breve. Ele diz assim, essa palavra aqui, certamente, ela talvez não para os nossos corações, mas para o coração do Senhor é uma certeza que ele está dizendo. Certamente, está dizendo o seguinte, olha, certeza que eu virei sem demora. Se você observar desde o Antigo Testamento, analisando, lendo o Antigo Testamento sobre um prisma, porque existem algumas maneiras de ler no Antigo Testamento. Você pode ler buscando lei e graça, você pode buscar justificação, você pode buscar uma série de coisas, tudo você vai encontrar. Mas você vai encontrar também, se buscar, o assunto dos últimos dias, das últimas coisas. E você vai descobrir que em algumas situações do Antigo Testamento, o que me parece, irmãos, que há evidências concretas da ansiedade do coração do Senhor em vir nos buscar, a sua igreja, porque Ele não suporta mais, irmãos, viver longe de nós, assim no sentido literal. Ele quer que nós o contemplemos com nossos próprios olhos nus. Veremos, como diz a palavra, que os nossos olhos verão o Senhor na sua formosura, na sua beleza, na sua majestade. Nós iremos futuramente, os que nasceram de novo, contemplar o Senhor em toda a sua formosura, em toda a sua glória, como de fato Ele é em realidade. Nós hoje temos o Senhor pela fé, Ele habita em nossos corações, Ele veio morar dentro de nós, claro, Ele teve que remover o pecado, então Cristo veio ser a nossa vida, o Espírito Santo veio habitar em nós e Deus o Pai também. Agora o Espírito Santo, ele vai nos levar
para todas as realidades espirituais da volta de Cristo, para que nós também venhamos ansiar por esta volta, porque o Espírito quer, o Espírito deseja que Ele volte logo. Então, quando a igreja também, que é a noiva de Cristo, desejá-lo, Ele vai voltar. Irmãos, eu não quero tratar aqui, nesta manhã, sobre aqueles 3 pontos escatológicos da volta de Cristo. Se vamos passar pela grande tribulação, ou se seremos arrebatados na pré-tribulação ou na mid-tribulação. Eu vejo que estes são assuntos que cada um dos irmãos deve ter uma convicção. Eu tenho uma convicção muito clara, isso também fundamentado dentro da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo, ele enche as suas cartas sobre que a igreja, não apenas a igreja no sentido daqueles que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo, não é para todos os filhos de Deus, é para aqueles que foram amadurecidos, que estão preparados. Qual a diferença de um cristão, filho de Deus, que nasceu de novo e vive uma vida confessando a sua morte e a ressurreição com Cristo, sua morte e a ressurreição com Cristo? Essa pessoa não vai crescer. Ela precisa, como diz Paulo em Filipenses 2,13, para a gente desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então nós fomos chamados para um crescimento ascensional com o Senhor, porque se nós não crescermos no Senhor, nós vamos ser sempre crianças, e o Senhor Jesus não vai casar com uma menina, uma igreja menina, uma igreja criança, uma igreja bebê. Ele está preparando a sua igreja para aquele grande encontro com Ele, para o seu retorno. Então, irmãos, as evidências da volta de Cristo, os sinais neste mundo já está apontando que o dia está bem próximo. Nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Eu creio que brevemente, não demorar muito tempo, talvez nós sejamos a geração que iremos ver a face do Senhor voltando para nos buscar. Talvez algum dos irmãos aqui não passarão pela morte sem que o veja chegando. Nós vamos ver esses textos depois, porque, irmãos, se nós fazermos uma contextualização ali em 1 Coríntios, contexto histórico, você irá descobrir que neste primeiro século depois de Cristo, aqueles irmãos, quando o Senhor foi ascenso, foi exaltado e glorificado, eles viviam numa expectativa muito grande de que no próximo dia o Senhor iria voltar. E passou-se 2000 anos, Ele ainda não voltou. Vamos ver depois esses textos aqui também, para nós percebermos que o nosso Senhor está tão ansioso para vir nos buscar. É um momento grandioso, vai ser glorioso, irmãos. Vai ser a volta de Cristo, nós sabemos que ela é iminente. Nós não sabemos a hora que Ele vai voltar, então paira sobre a nossa mente a volta dEle. Qualquer instante, imagina você estar caminhando pela rua e de repente você escuta o som de uma trombeta diferente, porque quando ressoar a última trombeta, a trombeta de Deus, e eu penso, irmãos, que falta apenas o ressoar da trombeta dEle. Você estudar as 7 trombetas, você vai descobrir que quase todas elas já foram tocadas, mas essa trombeta que vai anunciar o segundo advento do Filho de Deus, vai ser um som muito diferente, vai ser um som específico, vai ser um som que todos ouvirão, o mundo inteiro vai ouvir, e algumas nações vão ouvir, essa trombeta vai ressoar meia-noite. Em outras nações vai ressoar meio-dia. Por exemplo, se ele voltasse aqui hoje, ressoada estava sendo a trombeta, lá no Japão seria meia-noite. Se ele voltasse hoje meio-dia, então em alguns países ele vai voltar 8 horas da manhã, vai voltar, então, mas todos ouvirão a voz da trombeta de Deus. Agora, irmãos, uma das coisas que é fundamentais, Ele vai retornar a essa terra algum dia. Isso é muito sério, muito concreto em nosso coração.
porque esse glorioso dia já está marcado, já está especificado. Somente o Deus o Pai, Ele sabe o dia, e esse dia está chegando, irmãos, esse dia está chegando. Agora, uma das coisas que eu encorajo os irmãos nessa oportunidade, é que você precisa ter certeza, mas absoluta certeza, de que está pronto para o encontro. Vai ser um encontro muito gracioso, glorioso demais, quando Ele voltar, porque é um dia tremendo, vai ser um dia estarrecedor, vai ser um dia para muitos de muita alegria, mas para outros serão dias de tristezas, de terror e também de muitas dores. Então tudo isso vai ocasionar, será acontecido na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler muita Bíblia hoje, irmãos. Eu quero que os irmãos abram comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Temos aqui uma declaração linda do Senhor. Sempre em tudo aquilo que Ele está comentando e falando, Ele está também nos exortando para que nós fiquemos atentos, estejamos cada dia mais preparados para a volta dEle. Então aqui em Hebreus 10, 37, a Bíblia ela diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, você percebe que brevemente, pouco tempo, não é muito tempo, é dentro de pouco tempo, aquele que vem, preste atenção nessa convicção que a palavra nos dá, para nós obtermos, aquele que vem virá, e novamente ele diz o seguinte: não tardará, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então ele não vai tardar, porque nós vemos aqui, segundo a palavra de Deus, é um tempo onde o nosso Senhor está muito ansioso para vir buscar a sua igreja. Irmãos, aqui nós não temos nós falamos muito do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, mas nós não temos uma dimensão, em realidade, do que é o amor de Deus. Irmão, se você tem uma pessoa que você ama e está muito distante, você deseja que aquela pessoa esteja perto de você o mais rápido possível. Agora, aquele que é a essência, que é a fonte de todo o amor, então Ele morreu numa cruz por amor a cada um de nós. Claro que nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, Ele é a nossa vida pela fé. Mas, irmãos, o Espírito Santo está, de alguma maneira, abrindo os nossos olhos para a realidade da providência do seu amor para conosco. Ele é o Senhor que nos ama. Agora, imagina a essência do amor amando cada um de nós individualmente. É um amor que nos constrange. Que na expressão de 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, este amor é um amor tão grande que para Ele é insuportável uma demora para vir nos buscar. Ele nos ama tanto, irmãos. Quando nós, então, tenhamos um vislumbre do desfrute do amor de Deus em nós, queridos, nós vamos desejá-lo, a volta dele. Irmãos, como que ele vai voltar para uma igreja que não o ama? Para uma igreja indolente? Para uma igreja, irmãos, que realmente não se volta para ele? Para uma igreja que tem verdadeiramente trocado ele por coisas desta vida, por coisas deste mundo? Como que ele vai voltar para buscar pessoas assim? Mas ele está separando os seus remanescentes, irmãos. Há um mover do Senhor em toda a terra sobre aqueles que são teus, que amam o Senhor. E tem muitos irmãos tendo este mesmo pensamento, esta mesma visão de que nós devemos buscar o Senhor até que Ele venha. É uma busca ansiosa para que Ele volte. Irmãos, não por causa dos acontecimentos mundiais que estão acontecendo, que irão acontecer, mas um desejo, uma ânsia pelo próprio Senhor,
para que Ele venha, porque nós o amamos e deve ser insuportável para nós quando vivemos um cristianismo de absoluta rendição a Ele, para que Ele volte logo. Senão, não há possibilidade de uma volta iminente dEle. Entende, irmãos? Então, o Rei, Ele está vindo. Domingo retrasado nós cantamos aqui aquela canção, O Rei está voltando. Nossa, aquela canção encheu meu coração de alegria, transbordou meu coração de alegria, encheu meus olhos de lágrimas. Estava aqui louvando, tive que dar uma parada para contemplar um pouquinho o Senhor na glória descendo. Imagina, o Rei está voltando, que coisa mais linda que é, Ele está vindo. Então, o Espírito Santo, Ele tem feito, irmãos, de tudo para nos apresentar diante dEle como uma virgem pura a um só noivo que é Cristo. Agora, para que Ele volte, vamos analisar aquele texto do apóstolo Paulo. Vocês podem abrir aí, por favor, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. Então aqui, o trabalho do Espírito, irmãos, é para preparar aqueles irmãos e irmãs que anseiam pelo Senhor. Você sabe que nas nossas orações, muitas vezes nós enchemos o Senhor com tantos pedidos, e isso é bastante louvável. Quando nós oramos ao Pai, nós estamos dizendo para Ele que nós não temos a capacidade de resolver, de dobrar, de inclinar o coração de alguém, do filho, filha, neto, genro, etc. E talvez de outros amigos que estão perdidos neste mundo, sem a vida de Cristo. Mas, irmãos, o que o Senhor também deseja é que nós nos apresentamos diante dEle com um coração contrito e compungido, dizendo o seguinte: Senhor, eu te amo do mais íntimo do meu ser, e eu anseio pela tua volta. Irmãos, essa tem sido a nossa oração, porque quando nós começarmos a orarmos desta maneira ao Senhor, obviamente que nós, na medida que vamos buscar a direção dEle, a vontade dEle, naquilo que concerne a sua volta, obviamente que o nosso coração contrito e compungido irá viver uma vida de santidade. Porque esse é o desejo do Espírito, esse é o trabalho do Espírito em nós. Olha o que o Espírito disse aqui através do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Vocês estão percebendo aqui que o trabalho do Espírito, irmãos, é bordar as belezas do Senhor Jesus em nós. Ele faz exatamente isso. Então, como que isto aqui sucede em nossa vida, para que estejamos então preparados para aquele encontro? Ele fará, trazendo para as nossas vidas algum tipo de tribulação, algum tipo de sofrimento, algumas perdas. Por que isso é necessário? Porque quando envolve uma questão, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, quando envolver algumas perdas ou prejuízos que você levar nessa vida, saiba de uma coisa, que é o Senhor quem está tirando de você, para que você saiba onde está o teu coração. Porque se você tiver uma perda significativa de alguma coisa que você conquistou com o seu trabalho, com muito esforço, e o Senhor te tira, irmãos, aquele sentimento de perda, se for maior do que o sentimento pelo Senhor, significa que aquilo que Ele tirou de você foi uma bênção, porque aquilo estava se tornando um ídolo para você. Então Ele teve que remover, para mostrar para mim e para você, que o que é essencial para mim e para você é Ele, que a nossa riqueza é Ele, e que nós nada temos neste mundo. Então Ele vai nos purificando dia a dia, irmãos. É o trabalho da cruz operando em nós de uma forma tão profunda, tão graciosa, tão gloriosa, na medida sempre que possamos suportar. Então Ele vai fazendo esse trabalho de purificação em nós, para que a gente chegue a uma conclusão
bastante significativo de dizer o seguinte: eu não tenho mais nada. Como disse o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, nós temos essa convicção de que para mim o viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Claro que o Senhor faz morrer em nós muitas coisas que nós achamos que somos os proprietários. Então, mas Ele vai mover tudo isso de nós. Mas aqui Ele diz no versículo 3, algo também que nos chama muito a nossa atenção. Ele diz assim: mas cessei o que? Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, irmãos, prestem atenção. Nós temos aqui uma pequena dificuldade, que por isso que Ele vai, de alguma maneira, remover tudo aquilo em nós, ou que nós achamos que pertence a nós, vai remover para uma finalidade, para que nós não venhamos a se apartar da simplicidade de Cristo. Porque, irmãos, nós somos muito avarentos, nós gostamos de obter coisas, de ter coisas, nós queremos riquezas para viver uma vida mais cômoda, para fazer viagens, para ficar bem tranquilo. Neste mundo, irmãos, não vai ter problema. Se você tem problema hoje e você pensa que amanhã ou depois, com muito dinheiro, você vai resolver os seus problemas, não vai, eles irão aumentar. Porque quando você tem muito dinheiro, isto fará com que o teu coração se torne um coração muito ansioso e você ficará doente, porque as tuas preocupações irão aumentar. Ele disse isso lá em Lucas capítulo 21, as preocupações com as coisas do mundo, com as riquezas, tudo isso faz com que a palavra de Deus, ela seja como que abafada em nós. A gente começa a viver uma vida esquisita e não sabe por quê. Então nós temos que nos desvencilhar de tudo isso, irmãos, tudo isso, para que então possamos viver uma vida inteiramente para o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, um detalhe aqui importante, irmãos: você ama o teu Senhor? Você o ama verdadeiramente? Hoje, nesse tempo, o nosso amado, Ele pode voltar. Agora, será que nós o amamos e ansiamos por Ele? Será que você deseja a volta dEle com ardente expectativa? Será que nós o desejamos a Cristo de uma forma ardente? Será que nós aguardamos a volta dEle? O que nós aguardamos, irmãos? O povo de antigamente, no primeiro século, olhava para o céu aguardando a volta de Cristo. Eles tinham tanta convicção que Ele voltaria no outro dia, que muitos nem queriam trabalhar. Muito interessante. Então Paulo já corrigiu: olha, pessoal, se vocês não trabalhar, vocês não vão comer. Ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, mas enquanto isso, plante, semeia. Se Ele não voltar, você vai ter pão para comer. Mas não cruze os braços, nós temos responsabilidade. Então, irmãos, Ele vai voltar, segundo diz a palavra de Deus, como um ladrão da noite. Vai vir buscar as suas coisas preciosas. Irmãos, nós somos a noiva de Cristo, algo que o próprio Senhor Jesus disse em João 10, 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Imagina hoje como eu e você, nós somos preciosos aos olhos daquele que virá nos buscar. Então temos que aguardá-lo, desejá-lo. Vamos abrir em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Aqui temos duas constatações. Uma é uma exortação, a outra também é uma exortação encorajadora, que diz assim, Hebreus 9, 27, um versículo que nós conhecemos: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo depois da morte, o juízo. Aí ele vai dizer o seguinte, presta atenção, um dia que eu e você morrer, qualquer ser humano morrer, vai vir depois disso para ele o juízo. E ele diz o seguinte assim, porque isso aqui é algo muito, vamos dizer, como igual aqueles, tem alguns irmãos que dizem assim, isso é muito forte, irmão, mas isso aqui é muito forte. Está ordenado aos homens morrer uma só vez, e depois disto, da morte, é o juízo que vai te esperar. Muito bem, isso é muito pesado. Ele colocou aqui esse versículo 27 para falar de um assunto maravilhoso para os cristãos, para nos chamar a nossa atenção. Então ele diz aqui no verso 28, assim também, como muitos às vezes que sabem que vai ter um dia do juízo, e vão enfrentar o juízo, isso deve ser algo muito sério. Eu preguei muito tempo numa casa de custódia, numa penitenciária, onde as pessoas que cometiam seus crimes ficavam ali aguardando o dia do juízo delas. Às vezes você vê lá nos Estados Unidos, adolescentes de 16 anos, às vezes matam o irmão, o pai ou mãe, eles recebem aquela sentença de prisão perpétua. Nunca mais vai sair de lá. E outros recebem pena de morte. Imagina saber que você vai morrer amanhã. Então isso aqui é muito terrível. É algo assim que nos causa horror. Porque Jesus, antes de ir para a cruz, no Getsemane, ele sentiu pavor e medo. Nosso Senhor Jesus. Porque haveria um momento que ele iria separar do Pai. Então ele colocou essa palavra aqui, juízo, para mostrar para nós que isso, embora seja um fato, é para nós nos preocuparmos com isso. Você vai ser julgado um dia, e o julgamento vai ser individualmente. Deus vai tratar com cada um, Ele tem a eternidade inteira para julgar todos. Então, assim também é o encorajamento. Tendo-se oferecido, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado. Ele vai aparecer segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Você está vendo aqui, irmãos? Primeiro, aqui vamos pensar o seguinte, mas salvação do quê? Vai ser a salvação deste mundo. Nós iremos ser arrebatados, nós vamos ver depois a questão do arrebatamento, arrebatados para um lugar, conforme diz Apocalipse 21, os 3 primeiros versículos, onde não vai haver mais dor, morte, ranger de dentes, luto, acabou. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais morte. Tem uma canção muito interessante, né? Além do Rio Azul. Muito edificante aquela canção. Então, o aguardam para a salvação. Mas salvação do quê? Vocês sabem, irmãos, que quando a igreja for tirada dessa terra, o que vai acontecer aqui, irmãos? O Senhor julgará este mundo. Aliás, Ele vai sentenciar este mundo. Se você ler 2 Pedro, você vai ficar abismado com as coisas que irão acontecer com este mundo. Agora, vamos para um texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1 também, versículo 9 e 10. Vamos ver o que o aguardam para a salvação. 1 Tessalonicenses 1,9 diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo
e verdadeiro. Agora, presta atenção no versículo 9. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Está vendo aqui, irmãos? Que coisa linda! Então, Deus vai executar a sua ira neste mundo, e é questão de breve tempo, de pouco tempo. Porque, irmãos, eu penso que não falta mais nada para acontecer neste mundo, para que Ele volte, a não ser a igreja estar preparada, amando, buscando o Senhor, desejando que Ele volte. Ele vai voltar. Quando o desejo do nosso coração será tão somente a Ele, Ele vai voltar, irmãos. Mas o nosso coração estão cheios de desejos, de coisas desta vida. O meu desejo ainda é ver o meu filho formado e casado. O meu desejo ainda é ver minha filha numa faculdade casada, me dando bastante netos. O meu desejo, nós temos muitos desejos. Então esqueça tudo isso, busque o Senhor, deseje tão somente a Ele. Então, Apocalipse 22:20 diz assim: eis que venho sem demora. De fato, meus irmãos, as últimas palavras registradas do Senhor Jesus na Bíblia são estas: certamente venho sem demora. O fato é que o nosso amado Senhor Jesus, Ele está voltando, irmãos. Ele está voltando. Ele, Tiago, a gente vai ver o texto depois, que Ele está com a mão na porta, com a mão na maçaneta para abri-la e voltar. Ele só está aguardando o Pai. Mas é porque a igreja ainda não amadureceu, irmãos. Quando nós estivermos maduros em Cristo Jesus, para reinar com Cristo, Ele vai voltar. Eu tenho uma convicção pessoal que eu penso que o Senhor Jesus, irmãos, Ele vai voltar buscar uma igreja madura. E aqueles que creram também em Cristo ficarão aqui por um tempo para serem aperfeiçoados, para serem amadurecidos. Entende? Então eles passarão por sofrimentos difíceis, sofrimentos terríveis, sofrimentos dolorosos, porque a Bíblia diz em 1 Pedro que o juízo da casa de Deus começou e é pela sua igreja. Então, nesse tempo, Deus está julgando a sua igreja, não no sentido de julgar se é salva ou se não é salva, no sentido de julgar, de preparar, de purificá-la com as provações, tribulações, sofrimentos e perdas. Então, quando nós passamos por uma tribulação, sofrimento, perda, alguma coisa, você vai ganhar uma experiência. Agora, talvez você não ganhe uma experiência, talvez você murmura, você reclama, você xinga, você bate o pé, você faz um escarcéu, mas Ele te entende, então Ele coloca você no final da fila de novo. Quando você estava quase vencendo aqui, houve murmuração, reclamação, então Ele coloca você de volta lá. Assim Ele fez 40 anos no deserto. O Senhor pacientemente, por aquelas 42 jornadas, o Senhor estava ensinando lições para aquele povo, e quando aquele povo não aprendia a lição, Deus voltava de novo, e foi 40 anos para que aquele povo fosse aperfeiçoado. Eram todos filhos de Deus? Sim, mas quem entrou na plenitude de Cristo? Josué e Calebe e a sua família. Os demais, seus corpos ficaram prostrados no deserto. Agora, quando nós estivermos preparados, amadurecidos, nós seremos, irmãos, arrebatados com o Senhor. Abra em Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler aqui, irmãos, versículo 14 e 15. Irmãos, lembre-se, nós somos a vinha do Senhor. E aqui ele diz assim, Apocalipse 14, 14 e 15. Olha que texto mais precioso. Essas coisas aqui, irmãos, era a visão de João das coisas que breve iriam acontecer.
Ele diz assim: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Está vendo, irmãos, a importância de crescermos a maturidade espiritual, a formação de Cristo em nós, a uma vida de santidade espiritual? Porque sem isto, irmãos, não há possibilidade de sermos arrebatados. O Senhor não vai voltar para um povo que não o quer, um povo que não o deseja, um povo que não anseia por Ele, um povo que não tem responsabilidade para com Ele. Irmãos, estou falando isso aqui de dimensões eternas, irmãos. Este tempo aqui na face da terra é um tempo, o tempo todo, de sermos aperfeiçoados. Agora, olha aí o versículo 18 deste mesmo capítulo. Claro que você sabe que a igreja é a vinha do Senhor. Ele disse assim: saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, que é nós, porquanto as suas uvas estão amadurecidas, prontas para serem colhidas. Você está vendo aqui, irmãos, que coisa preciosa é isso aqui? Você tem buscado uma vida de maturidade espiritual, irmãos? Uma vida de crescimento no Senhor, irmãos? Eu achei muito interessante, algum tempo atrás eu li algo sobre John Wesley. Perguntaram para ele o seguinte: John Wesley, como você reagiria se você soubesse que Cristo viria nesta mesma noite? Qual que seria a tua reação? A resposta instantânea dele foi essa aqui: olha, eu não acho que mudaria nenhum dos meus planos. Imagina só, John Wesley, se o Senhor voltar hoje, qual que é a tua reação? Olha, os meus planos eu não mudaria em nada, porque eu amo meu Senhor, eu desejo que Ele volte. Como que Ele iria ser pego de surpresa? Então, as próprias Escrituras Sagradas, 1 João, vai mostrar para nós que é para nós, irmãos, desejarmos o Senhor, buscá-lo, viver uma vida em santidade, separada do mundo, para que naquele dia não saiamos correndo da sua presença, da sua face, porque Ele mostrará a sua face a este mundo, Ele virá para nos buscar. Agora, o arrebatamento vai ser um dia tão precioso. Vamos supor, se Ele voltasse hoje, eu quero que você analise o seu coração aí, diante do Senhor. Você está amadurecido, preparado para subir com Ele? E como será este arrebatamento? 1 Coríntios, capítulo 15, aqui nós temos uma declaração tão preciosa do apóstolo Paulo, capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz algo para nós tão gracioso. Olha o que a palavra de Deus, ela diz. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai revelar para nós um grande mistério. Ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Nossa, vocês precisam saber, irmãos, que como tem crentes buscando os mistérios. Mas esse é um mistério que eles não se importam, porque é bíblico, está revelado. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos iremos passar pela morte física, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. Você acha, irmãos, imagina se você ouvisse o sonido da trombeta hoje, porque vai ser inconfundível
os teus ouvidos saberão que é a trombeta de Deus. Eu falava aqui ontem para os jovens, tinha um irmão do meu lado aqui, se você ouvisse a trombeta de Deus, e de repente as nossas roupas ficassem aqui no chão, e você ficasse, qual seria a tua reação? De choro, de clamar, de orar e pegar a Bíblia, agora eu vou dedicar, Senhor, não esquece de mim. Esse dia da volta dele vai chegar, irmãos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Eu tenho um artigo que o Daniel, deixa eu ver o nome do autor aqui, é o Daniel Siemens. Escute aqui, permita eu fazer essa leitura aqui do que ele escreveu sobre a volta de Cristo. Presta atenção, ele, segundo as suas meditações, então ele escreveu algo que falou muito ao meu coração. Eu já mencionei algum tempo atrás, mas quero ler para os irmãos hoje aqui em detalhes. Ele disse assim: vamos imaginar Jesus voltando amanhã para buscar a sua igreja. Imaginemos eu e você termos apenas 24 horas de prazo à nossa disposição. Nós sabemos que daqui 24 horas Ele irá voltar. O que seria importante para nós nesse momento? Como usaríamos o tempo disponível? No começo haveria uma grande agitação. Ele vai voltar daqui 24 horas. Imagina o tamanho da agitação, né? Mas certamente cada um de nós rapidamente faria planos acerca do que ainda desejaria realizar na terra nessas últimas 24 horas. Em primeiro lugar, todo regenerado se humilharia diante de Deus e confessaria todos os pecados que inquietam seu coração e pesam em sua consciência. Em seguida, iríamos rapidamente falar com todas as pessoas contra quem cometemos injustiças, pedindo-lhes perdão e procurando verdadeira reconciliação com elas. Quando não fosse possível fazê-lo pessoalmente, telefonaríamos, escreveríamos ou mandaríamos um zap. Para estar ainda mais bem preparado para o arrebatamento, certamente todo regenerado ainda haveria de pensar sobre as oportunidades de servir negligenciadas e tentaria recuperar as chances perdidas. Acima de tudo, nos empenharíamos para que nossos parentes, amigos e vizinhos ouvissem o testemunho claro da nossa fé. Não mediríamos esforços e faríamos tudo para ganhar a sua atenção. Eles haveriam de perceber a nossa seriedade e provavelmente nesse dia, cada um de nós ganharia pelo menos uma pessoa para Jesus. Então pensaríamos no nosso dinheiro, lastimando termos dado tão poucas ofertas para o reino de Deus. Sacaríamos as nossas cardenetas de poupança, distribuindo o dinheiro de maneira sensata onde houvesse necessidade. Nem em sonho alguém pensaria em desperdiçar tempo com divertimento e lazer nesse dia. A seguir, iríamos para a última reunião de estudo bíblico e oração na igreja. O prédio seria pequeno demais para tanta gente. Muitos estariam em pé, todos orariam sem envergonhar-se no meio da grande multidão ou em grupos menores. Cada um contaria das suas experiências com Deus e relataria o que o Senhor fez por seu intermédio nesse dia. Certamente todos os testemunhos terminariam de maneira semelhante. Eu lamento muito, porque por tantos anos não vivi de maneira totalmente consagrada, que ajudei tão pouco na expansão do reino de Deus, que dei tão poucas contribuições, que quase não testemunhei a outros e que raramente participei das reuniões de oração, porque pretensamente tinha coisas mais importantes a fazer. Espero que o Senhor ainda demore mais um pouco e só volte daqui a 2 ou 3 anos. Então eu mudaria totalmente a minha vida. Gostaria tanto de produzir frutos para a eternidade, de juntar tesouros no céu. Ninguém olharia para o relógio desejando que o culto acabasse logo. Irmãos, ele conclui dizendo: é uma atitude absolutamente realista crer que Jesus poderá voltar amanhã. Todos os sinais do nosso tempo mostram que vivemos nos últimos dias, mas talvez ainda nos restem exatamente 2 ou 3 anos de prazo para trabalhar para o Senhor.
Assim, nosso desejo de fato estaria realizado e ainda teríamos tempo para recuperar parte daquilo que negligenciamos. Então, comecemos hoje. Não deixe para amanhã, irmãos. Irmãos, não vive uma vida distraída do Senhor. Procure conhecer o Cristo que habita em você. Procure expressá-lo. Todos os que creram estavam juntos. Irmãos, eu tenho visto tantas pessoas dizendo o seguinte: olha, eu sou uma pessoa que não quero mais nem saber de reunir como igreja. Mas por quê? Não, eu tenho minha vida lá em casa, eu tenho minha família, a gente ora ali, lê a Bíblia e pronto. Será que lá no céu vai ter um lugar específico só para eles? Vocês vão ver sozinhos aqui, né? Não, irmãos. A palavra é muito clara. Todos os que creram estavam juntos. E nesse tempo do fim, o que está reinando é a apostasia. As pessoas gostam de muvuca. As pessoas gostam de movimentação. A pessoa gosta de ter uns arrepios, sentir a presença de Deus, é aquela coisa toda. Cuidado com isso, irmãos. Cadê palavra? Cadê vida de Cristo? Lamentavelmente, e para o ímpio, para o crente não renascido, é uma tragédia esses últimos dias. Porque quando ressoar a trombeta de Deus, eu penso que eles não saberão nem o que fazer. Sairão a se esconder da face daquele que vai vir nos buscar. Irmãos, sem a crucificação do pecador junto com Cristo, do seu sepultamento e ressurreição junto com Cristo, não tem cristianismo verdadeiro, irmãos. As pessoas têm dificuldade em crer na palavra. Nas histórias da Bíblia, elas contam muito bem, pregam muito bem, ensinam muito bem, e graças a Deus por isso, mas naquilo que concerne a salvação, não tem convicção, não tem certeza, nunca nasceram de novo. Hoje, as pregações são fundamentadas em prosperidade, são fundamentadas, você tem que ter isso, aquilo, tem que ter um carro novo, tem que ter uma casa nova, você tem. Nós temos que ter a novidade de vida, que é Cristo habitando dentro de cada um de nós. Vamos dar um pulinho lá, Apocalipse capítulo 22, vamos ler mais alguns versículos aqui, o 7, o 17 e o 12, olha que textos contundentes nós temos aqui. Apocalipse 22, olha o versículo 7, que diz assim, irmãos, é o último capítulo do último livro da Bíblia, das coisas que em breve irão acontecer. Diz assim o versículo 7, eis, eu vou ler o 6, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Essa mesma palavra está lá em Apocalipse 1:1. Aí diz assim no versículo 7, Senhor Jesus dizendo, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E as pessoas estão interessadas nas profecias fora deste livro. As profecias fora deste livro, nós sabemos que Satanás é um grande profeta, que Satanás ele usa os seus ministros, fazendo eles passar por ministros da justiça, falam de Deus, fala da palavra, mas não fala de Cristo e a cruz, anulam. Então, ele sempre mostra o que as pessoas querem. Imagina só, se um anjo aparecesse aqui e dissesse o seguinte, olha, você quer saber o teu futuro? Eu vou mostrar para você o teu futuro. Arreda com esse anjo. Você quer saber o teu futuro então, já que você gosta disso? Vai procurar uma cigana, não a palavra de Deus. Deixa ela ler tua mão lá, para você ver depois onde é que você vai parar. Misericórdia, mas é tanta picaretagem no meio do povo de Deus, é tanta picaretagem, é tantas palavras suaves, e cuidado com palavras suaves, ela tem a tendência de lhe enganar.
olha, Jesus Cristo, Ele veio. Ai, Jesus Cristo é maravilhoso, Ele tem muitas coisas para te dar. Jesus Cristo, aquela doçura, aquela coisa, e a pessoa é carente, ela se envolve e se deixa levar. E está lá, louvando a Deus, buscando o poder de Deus, nunca vai encontrá-lo, porque Deus é só revelado na pessoa de Cristo. Senhor, mostra-nos o Pai, disse Filipe para Jesus, isso nos basta. Filipe, estou há tanto tempo convosco, não tendes me conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, disse o nosso Senhor. E para passar por Cristo é pela sua morte e ressurreição com Ele. Tem uma pessoa que recentemente veio falar conosco aqui, dizendo o seguinte: olha, eu tenho um pessoal aqui que diz que não vem aqui para ouvir a palavra, porque aqui eles não sentem a presença de Deus e nunca vai sentir. Porque não se sente a presença de Deus, se crê na presença de Deus. A Bíblia diz assim: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa sentir alguma coisa para crer nessa verdade? Você precisa sentir que Cristo é a sua vida a todo instante? Cuidado com o sentimento. A Bíblia diz: o meu justo vai viver pela fé. Fé não é sentimento. Será que a gente não entende isso? Ah, mas eu sinto a presença de Deus. Cuidado, você sente uns arrepios, a tua emoção, os teus sentimentos lhe confundem. Você pensa que é Deus, mas é alma. O justo vai viver pela fé. Irmãos, é aqui que muitos patinam. Por isso que não vai ser muita gente salva não, irmãos. Jesus disse em Lucas 12:32, não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Pequenino rebanho, irmãos. Então, queridos, as palavras de Cristo são a verdade. Tudo que Ele já disse é verdade. E quando Ele nos diz que Ele está voltando, é melhor você acreditar, é melhor você crer, porque Ele vai voltar. Eu quero que você saiba, nesta manhã, que o Rei está voltando, lendo aqui comigo, Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Tiago 5, a partir do versículo 7. Presta atenção, irmãos. Então, irmãos, que nós não venhamos a perder a doçura dessa preciosa verdade, falhando em compreender o âmago do seu significado, de que Ele está voltando. Os profetas anunciaram que um dia o Messias viria, e Ele veio, Ele se fez carne, habitou entre nós. Os profetas também disseram que Ele iria ressuscitar, Ele ressuscitou, e o próprio Jesus disse que iria voltar, e Ele vai voltar. Olha só, Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Agora presta atenção no versículo 9. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Está vendo aqui? Ele está às portas. Algum tempo atrás, teve um casal, a pessoa veio falar comigo o seguinte: olha, a minha esposa, ela quando chega lá no templo, ela consegue enxergar defeito em tudo. Aí aquele irmão lá foi assim, falou: não, o problema está em você, não está nas pessoas. Ah, se você ficar contra mim, você vai ver só o que vai acontecer com você. Percebe? Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Cuidado, irmãos, muito cuidado. Nós ansiamos pela volta dele, nós desejamos que ele volte logo. Queridos, uma das coisas que a gente observa é que o dia do retorno do nosso Senhor será o dia de libertação de
todo o mal. Todo o mal que qualquer filho de Deus ainda tem nessa terra, vai ser o dia glorioso, você não vai ter mais nenhum problema. Aquele dia sim, você pode dizer, não terei mais problema. Acabar esse problema, porque vai ser o dia da sua exaltação, vai ser o dia da sua coroação, o dia em que terão acabados com este mundo material e todos os assuntos vexatórios que nele existe. Então, irmãos, imagina se daqui, aqueles irmãos, quando João escreveu o Apocalipse, ele tinha 90 anos, ele estava exilado na ilha de Patmos. Mas sabe que ele ouviu dos lábios do próprio Senhor e ele escreveu para nós aqui? Vamos lá para Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Queridos, que coisa linda. Esses 2 últimos capítulos são gloriosos demais para mim e para você. Então, presta atenção aqui, irmãos. Quando eu me referi aqui, que o retorno dele vai ser um dia de libertação total de todo o mal, vai ser um dia da tua e minha exaltação, vai ser um dia da sua coroação, o dia em que vai acabar com este mundo material e todos os seus assuntos que são vexatórios, que produz vexame. Eu falei, mas estava pensando, disse, mas como que vai ser isso? Tem que ser na volta dele. Mas como que é isso, que ele vai fazer isso? Observe comigo aqui o versículo 5. Aqui João, ele escreveu, e aquele que está sentado no trono disse, irmãos, eu quero que você preste atenção, o que vai dizer agora aquele que está sentado no trono? Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. E eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, ele me será filho. Meu irmão, que coisa linda, que coisa que ele ouviu. E eis que faço nova todas as coisas. Acabou o mal, acabou as preocupações, acabou a ansiedade, é dia de exaltação, dia de coroação, porque Ele fará nova todas as coisas. Que ambiente celestial vai ser aquele, irmãos? Quando os nossos olhos forem descortinados, contemplar o Senhor na sua glória. Cadê mais dor? Você vai estranhar, eu acho, cadê aquela dor que eu tinha? Aquela minha unha encravada, aquela dor de cabeça, aquela, sei lá, esquisitice? Nunca mais vai ter. Cadê aquele sono? Cadê as noites? Não tem mais noite? Não. O Cordeiro será o seu dia constante. Irmãos, não vamos sentir mais fraqueza, não vamos sentir mais absolutamente nada, mas temos que ansiar pela volta dele. Ele disse que voltaria. Vamos ler o último texto, Evangelho de João, capítulo 14. Aqui temos uma declaração tão preciosa do nosso Senhor. Vamos ler de 1 até 3, mas chega no versículo 3, temos aqui uma coisa tão maravilhosa. Diz assim, Jesus dizendo para os seus discípulos e para nós também, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que coisa linda, meus irmãos, coisa preciosa demais. Então,
Permita-me, eu preciso de ler mais um versículo aqui, em Mateus capítulo 25, Mateus 25, de 32 até o 34, Mateus 25, 32 e 34, diz assim, olha naquele grande dia o que vai acontecer, irmãos. Verso 31 fala assim, Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E quando eu for e vos preparar lugar, mas ele já disse que esse lugar já está preparado desde a fundação do mundo, irmãos. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós. Sabe o que o filho espera? Só o sinal do Pai para o anjo. Pode tocar a trombeta. E quando nós ouvimos a trombeta, se a trombeta tocar hoje meio-dia, e se Deus quiser tocar a trombeta hoje meio-dia, você, do jeito que está aqui hoje, está preparado? Pense nisso, irmão. Que Deus te abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, como somos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra, Pai, ela é tão esclarecedora. Não permita que sejamos distraídos de Cristo. Continue falando conosco. Nós desejamos tanto ouvir a Tua voz nos conforta, a Tua voz nos cura, nos regenera, a Tua voz, Pai, nos enche de alegria e paz, a Tua voz é poderosa. Obrigado, Pai, que podemos chamá-lo de Pai, porque Tu nos fez Teus filhos em Cristo. Obrigado por nos dar revelação de que fomos atraídos no corpo de Cristo, fomos crucificados junto com Ele e mortos para o pecado, fomos sepultados com Ele e juntamente com Ele o Senhor nos ressuscitou. Estamos pela fé assentados nos lugares celestiais em Cristo. Pai, aviva-nos como igreja do Senhor, traz despertamento para nós, para que vivamos uma vida de atenção, vigilantes, sedentos, ansiosos por Tua vinda, para que tenhamos nós, ó Pai, nos ajuda pelo Teu Espírito a termos um maranata genuíno, real em nossos corações. Por misericórdia, faça isso conosco, Pai. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.